a dengue. Aqui é parecido. Próxima classe de moluscos que nós vamos falar, próxima e última, essa é a última que tem mais classes de moluscos, não são só essas três, mas eu peguei só essas três porque são aquelas que apresentam maior importância, maior relevância. Então a próxima classe de molusco que nós vamos falar são os cefalópodes. Céfalo, cabeça, podos, pé. Então olha só, aqui nós temos uma lula e se você olhar, ó, os pés da lula estão ligados na cabeça. Eles têm um cabeção gigante e nessas cabeças tem os seus tentáculos, que são os seus pés. Tudo bem? Então, cefalópodos, céfalo, cabeça, podos, pé. Bem, avançando para suas características, esses são considerados os moluscos mais evoluídos. Gente, esse negócio de dizer que um animal é mais evoluído do que outro, isso é problemático. Certo? A verdade é que a teoria darwiniana nem permite esse tipo de afirmação, mas isso costuma aparecer em alguns livros, por isso que eu coloquei aqui entre aspas. Certo? Por exemplo, em alguns dos livros que eu estudei realmente vinha isso, mas essa afirmação ela beira o ridículo se levarmos em consideração a teoria evolutiva vigente, que é a teoria darwiniana. Dentro dessa teoria, ela dita que se um organismo está vivo e bem adaptado à sua forma de vida, ele não é mais evoluído que outro. Certo? Ele está bem adaptado à sua forma de vida. Agora aqui, o correto seria que os livros tirassem esse mais evoluído e colocassem, de fato alguns livros já fizeram isso, mais complexos. Aí sim, cefalópodes constituem alguns dos moluscos mais complexos que nós temos. Eles têm muitas características exclusivas dele, como por exemplo essas ventosas, né, que faz com que eles consigam aderir. Aqui você está vendo um dentro de um aquário, né, e ele está aderindo à parede do aquário utilizando-se dessas ventosas. Essas ventosas são muito vantajosas, por exemplo, na caça, né? Eles conseguem caçar e agarrar a sua presa, e aqui embaixo dessas ventosas, aqui no meio, vai ter um bico. Esse bico ele consegue perfurar a sua presa e se alimentar dela. Tá bom? Então, essas criaturas, na verdade, eles são os mais complexos. Os seus olhos são incrivelmente complexos, muito parecidos com o nosso. Justamente porque essas criaturas, eles conseguem mudar de cor e expelir tinta. Então, para mudar de cor, e essa coloração, como vocês podem ver na imagem, adquirir a tonalidade do meio à sua volta para que ele possa se camuflar, esses olhos precisam ser incrivelmente complexos, tanto quanto os nossos. Nossos olhos são bem complexos e conseguem captar uma gama variada de cores. E essas criaturas conseguem fazer a mesma coisa. Os olhos deles são tão complexos e tão avançados quanto os nossos. E aí você está vendo aqui, ó, em primeira mão do que ele é capaz. Então ele enxerga o ambiente, mudou de cor, adquirindo as cores do ambiente. Olha o que esse cara é capaz de fazer. É uma camuflagem que beira a perfeição. Certo? E espelha em tinta. A tinta é uma forma de desnortear o seu predador. Enquanto o predador, opa, o que foi que aconteceu? Que danado foi isso que jogaram aqui? Ele já fugiu, já sumiu há muito tempo. Certo? Então, para isso que ela vai servir. E os cefalópodes, eles são exclusivamente marinhos. Ou então você só os encontra em ambiente de água salgada. Lembra daquela denominação que eu já mostrei para você nos capítulos anteriores. Aquático. Existe tanto em água doce como em água salgada. Marinho, só em água salgada. Ducícola, só em água doce. Temos essa distinção, tudo bem? E com isso finalizamos aqui o nosso capítulo de molusca. Nosso próximo capítulo vão ser os anelídeos. Então, até lá para que nós possamos dar continuidade ao estudo do reino Metazoa. Valeu e até logo!